Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários, hoje, dia 2 de maio de 2023. Lembrando que está disponível no link aqui embaixo como blindar seu patrimônio em 2023 e também uma planilha de controle financeiro, vale conferir. Bom, hoje nós vamos falar sobre alavancagem. Por quê? Tem chegado dúvidas, o pessoal sempre tem nos questionado, sempre pergunta, e com base em um comentário que eu vi de uma pessoa, de outra pessoa comentando, fazendo também uma pergunta, eu até peguei aqui, pedi para o pessoal da Suno fazer um bannerzinho aqui, para que a gente possa entender a motivação dessa live. Então, deixa eu colocar esse banner na tela, quer ver? Me dá um segundo, eu vou colocar esse banner na tela. Olha só, eu fiz uma pequena adaptação aqui no texto, mas com base na pergunta, foi toda essa motivação da gente poder bater esse papo sobre alavancagem. Olha a pergunta: quando o FII tem uma alavancagem, ou seja, comprou um imóvel com dívida, a gestão pode amortizar a alavancagem, ou seja, o principal, com o dinheiro que recebe dos aluguéis, sabendo que é obrigado a distribuir 95% dos rendimentos? Veja o exemplo: um FII recebeu R$ 1 de aluguel e tem uma obrigação de amortização de principal de 25 centavos. Ele pode distribuir 0,75 sem ferir a regra dos 95? Então, com base nesta pergunta, eu me senti aqui motivado a fazer essa live sobre alavancagem. Então, vamos aqui dar um passo atrás. A alavancagem, como que ela é feita, né? Ela é feita antecipando recebíveis daquele fundo, trazendo aquele dinheiro à vista para que possa se adquirir algum imóvel. Então, imagina que um fundo tem lá 10 galpões logísticos, enfim, 10 shoppings, 10 ativos corporativos, não importa. Então, ele tem 10 galpões logísticos, ele pode pegar 2 ou 3 contratos desses galpões, por exemplo, de longo prazo, com empresas boas, e fazer uma antecipação desse recebível e ceder esse recebível, e a partir daí ele recebe um dinheiro à vista, claro que tem um desconto ali, obviamente, mas esses recursos são usados para aquisição de um 11º imóvel. Então, a alavancagem nada mais é do que você fazer uma aquisição de um outro imóvel, de um outro ativo, através da cessão de recebíveis de alguns empreendimentos, alguns contratos. Então, esse é o ponto de partida de uma alavancagem. Então, muita gente perguntando, né, o que é, como é que isso funciona? Então, a essência da alavancagem é essa. Pode ter uma janela ruim para se fazer uma emissão, então o gestor ele faz essa questão aí de antecipar esses recebíveis para comprar algum imóvel. Como que normalmente ela é feita? Normalmente você faz essa antecipação e o pagamento desta dívida, dessa alavancagem, casada entre os fluxos. Então, à medida que você tem um contrato de 10 anos, você também pode fazer um CRI com prazo também de 10 anos. Se você tem um contrato que é indexado pelo IPCA, você pode também fazer aquele CRI sendo indexado ao IPCA. Então, você tem um casamento. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso ocorre, mas na grande maioria das vezes é assim que é feita, tá? Só que esta pergunta, ela me motivou a fazer essa live justamente porque existe uma certa aí dificuldade das pessoas entenderem dois conceitos, que é, primeiro conceito, o serviço da dívida, ou seja, você pagar aquela parcela de juros que normalmente é feita mensalmente. Este é um ponto aqui da alavancagem. O segundo ponto é justamente a amortização do principal. Então, essa dúvida que chegou para a gente aqui, pela dúvida, eu entendi que a pessoa ainda não entendeu muito bem a dinâmica desses dois componentes da alavancagem. É por isso que, de novo aqui eu repito, me motivei a fazer essa live. O serviço da dívida, ou seja, o pagamento dos juros, ele transita ali pela demonstração de resultados do fundo. Então, se ele recebe os aluguéis, o que acontece? Ele pega parte desses aluguéis e paga as despesas financeiras, que é justamente os juros desta alavancagem. Porém, a amortização, que é um outro componente da alavancagem, ela não pode ser paga com o resultado que transita na demonstração de exercício ali do fundo.
esta amortização de principal, que é basicamente a pergunta aqui que chegou para a gente, que eu fiz uma pequena adaptação no texto aqui só para ficar mais tangível para todos nós, este pagamento de principal não pode ser feito com o resultado do fundo. Porque, como você mesmo perguntou, se isso acontece, ele fere justamente a regra dos 95%, e aí você desenquadraria o fundo. Então, e ele deixaria de ser um fundo imobiliário, e ele não seria mais um fundo imobiliário, então perderia essa isenção e etc. Mas isso é outro caso. O que eu quero dizer para vocês é que, quando você tem uma alavancagem, o primeiro componente é o serviço da dívida, que é pago através do fluxo dos aluguéis, parte é retida. E aí você paga a prestação ali mensal. No outro caso, no outro componente, você tem uma amortização que também pode acontecer mensalmente. Esta amortização, ela sai de onde? Ela sai do caixa do fundo. Então, ela literalmente retira do caixa. Não é do resultado que transita ali pelo fluxo de aluguéis. Ela sai do caixa. O que pode acontecer num caso mais extremo de alavancagem? Você pode ter que seguir para alguns outros passos, que passam desde fazer uma nova emissão de cotas, e aí, se porventura você tiver num momento ruim de mercado, talvez negociando abaixo de valor patrimonial, esta possibilidade pode ficar mais difícil. Você pode vender imóveis, e ao vender imóveis, obviamente, você reduz também a linha dos aluguéis, mas também você diminui o impacto ali da necessidade de caixa por principal, e aí você também diminui o serviço da dívida naturalmente, que a sua dívida está sendo amortizada. À medida que você vai reduzindo a amortização, você vai reduzindo também as despesas financeiras, que ele vai diminuindo. Você está amortizando, a sua dívida agora está ficando menor. Então, a venda do imóvel perde-se receita, mas também se reduz a despesa financeira, tá? A outra possibilidade é você fazer uma repactuação dessa dívida e talvez conseguir mais carência aí, isso é uma possibilidade também. A outra possibilidade é você fazer uma nova alavancagem. Então, você tem um fundo grande, ele está, por exemplo, 10%, 15% alavancado, você pode fazer uma nova alavancagem para trazer mais resultado para o fundo. E ao invés de você adquirir imóveis, você vai reduzir aquela alavancagem. Então, você traz mais alavancagem e reduz aquela amortização. É uma possibilidade um pouco, assim, remota, mas é possível também se fazer isso, né? E uma outra possibilidade, que inclusive já está acontecendo no mercado, é a retenção do resultado, né, através de uma aprovação em assembleia. Agora presta bem atenção. Você, agora respondendo a pergunta do nosso amigo aqui, tá? Para que isso que você perguntou seja possível, você tem que chamar uma assembleia e conseguir uma retenção dentro daquele semestre. Aquela aprovação ela vai valer para aquele semestre. E no outro semestre, caso você não venda ativo, não faça emissão, não faça nova alavancagem, não faça alguma repactuação, você tem que chamar outra assembleia para aprovar naquele semestre a retenção de mais aluguéis. Então, o que quer dizer na prática a alavancagem? Quando ela é bem feita, que ela gera valor para o investidor, ela é feita com um casamento de fluxo, você não tem nenhuma intercorrência pelo caminho, e é um fundo grande o suficiente que você tem uma premissa de uma gestão ativa de portfólio. Agora estou falando uma opinião muito pessoal, muito, não é técnica aqui, ela é pessoal. Eu acredito muito que a alavancagem de sucesso, ela tem como premissa a gestão ativa do portfólio, em que o gestor possa, ao longo da alavancagem, ao longo da necessidade de pagamento de principal, fazer vendas de ativos para que ele possa, aí sim, conseguir destravar um valor para o investidor, pagar um ganho de capital para o investidor, aumentando a renda base, aumentando o ganho de capital, aumentando o alfa e, ao mesmo tempo, não tendo risco de se ter alguma necessidade de caixa
de curto prazo para ser atendida. Então, esta é uma opinião pessoal minha. Eu acho que a alavancagem, ela tem que ter junto ali o entendimento da gestão ativa. Para não deixar essa resposta incompleta, com os 5%, veja bem, né? A gente tem que distribuir, a gente que eu digo fundo, né? Tem que distribuir 95% do resultado. Aquele 5% que sobra, esse 5%, em teoria, pode ser usado para pagamento de principal. Então veja como é curioso. Se você tiver um fundo muito grande, que tem uma alavancagem relativamente pequena, com esses 5%, talvez sejam suficientes para que entre um semestre e outro, o gestor, né, o administrador e o gestor consigam fazer amortizações sem vendas de ativos ou mesmo novas emissões de cotas. Tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam aqui. Outra questão que é importante também de entender é que a alavancagem ela não é necessariamente ruim, ela é necessariamente mais arriscada. Quando você traz a alavancagem para o fundo, você traz mais risco, você deixa o fundo mais sofisticado. Um fundo passivo, né, lá do início da indústria de fundos imobiliários, ele tinha pouco espaço para se fazer alguma alavancagem, porque ele não teria essa capacidade de gestão de portfólio. Então, não teria muito sentido, embora fosse possível. Né? Embora fosse possível fazer uma alavancagem em um fundo passivo de pequeno porte. Mas quando você fala de um fundo muito grande, e agora que eu vou exagerar, um fundo que tenha 100 ativos e que tenha 10, 15, 20% de alavancagem, mesmo trazendo esse risco, como ele tem vários ativos, ele consegue equacionar essa necessidade de caixa à medida que ele vai fazendo uma gestão ativa. Lembrando que a amortização ela tem uma certa granularidade. O nome é feio aí, mas não é necessariamente de uma vez. Até existe esse tipo de amortização, que a gente chama de uma amortização bullet, né? Ela vai retendo ali toda a correção monetária e num dado momento, daqui 2, 3, 4 anos, você tem uma amortização de uma vez só. Então ela é bullet. Você liquida a operação numa determinada data. Normalmente não é assim que os fundos imobiliários trabalham, embora possa existir um caso aqui, outro ali, mas normalmente você tem um serviço de dívida mensal e você tem uma amortização também que é gradual. Em alguns anos pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas via de regra ela é gradual. O risco que eu vejo às vezes da alavancagem é que ela possa ter alguma carência e aí o investidor ele está recebendo a sua renda ali de, né, vamos pegar o caso do nosso amigo aqui, de R$1 por cota, só que aquele R$1 por cota, ele não está mostrando para você naquele momento que tem uma carência, mesmo de juros ou uma carência de principal. Então, é um fundo que pode ter R$1 por cota, mas num dado momento pode cair para 70 centavos sem ferir a regra dos 95, porque nada mais é do que o serviço da dívida, os juros que estavam em carência e que passaram a ser transitados ali na demonstração de resultados do fundo. Então, o que é importante você procurar no relatório gerencial do fundo que tem alavancagem? Se aquele serviço de dívida, se aquela despesa financeira já está sendo incorrida, se já está transitando na demonstração de resultado, então ele recebeu lá R$1 milhão e gastou R$200 mil com despesa financeira, ou seja, aquele resultado por cota, ele já está considerando o serviço da dívida? Se a resposta for sim, você já diminui bastante o risco da alavancagem. A outra questão que você tem que procurar é o quanto aquele fundo tem de caixa e de ativos líquidos, ou seja, cotas de fundos imobiliários, CRIs, né, recebíveis, ele tem ativos líquidos que ele possa fazer, né, dinheiro mais rapidamente, e quanto isso representa da necessidade de caixa pelos próximos 1 ano, 2 anos. Então, por exemplo, ele pode ter uma necessidade de amortização de principal que passa pelo caixa. Tá? Eu vou repetir, porque eu deixei essa pergunta na tela o tempo todo para que vocês entendam a motivação dessa live. Tá? Uma live rápida, bem específica aqui, mas para deixar bem claro isso. Então, a necessidade de caixa é essa. Então, você tem 20 milhões de necessidade de caixa
e o fundo tem 10, 15 milhões em caixa, ele tem 10, mais 5, 10 milhões em CRIs ou outros fundos imobiliários, então está bem equacionada essa necessidade de caixa. E ele também tem vários imóveis que ele pode vender pontualmente para fazer jus a esta amortização de principal. Outra dúvida que o pessoal sempre levanta é se o fundo pode ou não fazer dívida. Veja que aqui não é uma dívida, é uma obrigação a pagar através de securitização ou de desembolso, não é uma dívida direta que o fundo faz, assim como uma empresa faz, né? Uma empresa, ela emite dívida. O fundo imobiliário, não, ele está fazendo uma antecipação de um recebível, empacotando isso num CRI e cedendo esses recebíveis para o tomador ali. Então, essa é um formato. O outro formato é quando o fundo se compromete a pagar a um determinado ativo, uma determinada parcela de um ativo, por exemplo, daqui 6 meses. Não é uma dívida direta relacionada ao imóvel, ao fundo em si. De fato, ele não pode, o fundo imobiliário, por legislação, por regulação, ele não pode tomar uma dívida direta, assim como uma empresa faz. Então, de fato, quando a alavancagem começou a fazer parte do dia a dia dos fundos imobiliários, esse conceito trouxe diversos questionamentos. Eu estou aqui tentando, num vídeo, através dessa pergunta, tentar responder o máximo possível. De novo, a alavancagem não necessariamente vai trazer mais valor, ela traz mais risco. E aí você tem que ver se através desse risco que está sendo trazido para o fundo, o gestor está conseguindo potencializar o resultado. Até porque ele pode estar tomando uma dívida, tomando um recurso mais barato do que efetivamente ele está comprando um imóvel. Então ele pode estar trazendo a gente acaba usando dívida, né? Mas trazendo uma alavancagem com custo de IPCA mais 6 ou IPCA mais 7, ele pode estar comprando um imóvel com um cap rate de 10, por exemplo. É IPCA mais 10? Não necessariamente naquele curto prazo, porque o imóvel ele tende a corrigir pela inflação também, então, na teoria, tende a ser inflação mais 10. Então, você está comprando algo com um recurso de inflação mais 7, inflação mais 10, né, numa dívida, num CRI, né, de inflação mais 7, tá certo? Então, Leonardo, não entendi aqui a sua pergunta. Então, se eu investir em fundo alavancado, eu posso contrair uma dívida? Não, o fundo imobiliário, ele não é usado, se eu entendi bem a sua pergunta, ele não pode ser usado para você contrair uma dívida e dar os seus fundos imobiliários em garantia, tá bom? Até onde eu sei, até onde eu acompanho e entendo, isso não é possível, tá certo? Bom, a alavancagem, ela pressupõe que você vai precisar fazer emissões, né? Uma dúvida também que todo mundo pergunta. Não, ela não pressupõe que você vai precisar fazer emissões. Ela pressupõe que você vai precisar de caixa. E que no limite máximo, na minha opinião, o limite máximo é a retenção do caixa, através de uma aprovação em assembleia. É quando você não conseguiu vender, não conseguiu fazer emissão, não conseguiu repactuar, ou seja, você não tem mais nenhuma alternativa a não ser reter a renda do cotista para que você possa fazer jus a este pagamento de principal, tá bom? Podemos dizer que a ideia por trás da alavancagem é que a gestora do fundo acredita ter a capacidade, deixa eu colocar aqui, isso, e deixa eu tirar esse bannerzinho aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, pronto. Podemos dizer que a ideia por trás da alavancagem é que a gestora do fundo acredita ter a capacidade de fazer aquele ativo ser valorizado de alguma forma no longo prazo? Com absoluta certeza, tem que ir por esse caminho. O gestor ele tem que fazer uma alavancagem quando ele entende que aquilo que ele está comprando tenha mais valor do que o recurso que ele pegou ali, né, que ele emitiu através do CRI. Ou que a potencial saída de algum imóvel do portfólio possa gerar o valor suficiente para cobrir o risco que ele está tomando. Então, eu vou repetir. A alavancagem traz mais retorno? Não necessariamente, ela traz mais risco. Ela tem que ser bem feita, por isso que eu acredito e repito.
Na minha opinião, como é que se avalia a alavancagem de uma gestão ou de um fundo? Se ela está tendo uma certa gestão ativa, comprando e vendendo imóveis, aí a alavancagem, na minha visão, ela se torna positiva em sua essência, tá? Porque o gestor está conseguindo reciclar o portfólio, trocando imóveis mais antigos ou imóveis que têm um cap rate menor por fundos que têm um cap rate maior e com um nível de exposição a risco menor. Então, tudo isso se compõe, tá bom? Bom, então é isso, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida para vocês. Se continuar tendo dúvidas, coloquem aqui embaixo nos comentários, que a gente faz outros vídeos para gravar. É um tema importante, né? Porque a grande maioria hoje dos grandes fundos tem algum nível de alavancagem. E várias daquelas alavancagens que começou aí há 1, 2 anos, agora chegou a hora justamente de você, pelos próximos aí 12, 18 meses, na minha visão, vários fundos vão ter uma necessidade de caixa maior e vão ter que mostrar ou mais gestão ativa ou procurar alguma alternativa para que a alavancagem não impacte muito ali o resultado do fundo. Enfim, eu vou voltar aqui com o nosso banner só para a gente encerrar, né? Então, a resposta é não. Um fundo recebeu R$1 de aluguel. Ele tem a obrigação de amortização de principal de 25. Ele pode distribuir 75 sem ferir a regra? A resposta é não. Lembre-se do começo da live, você tem o componente de despesa financeira, que é o serviço dessa dívida, né, do serviço dessa alavancagem. A gente acaba falando dívida para ficar mais tangível para as pessoas, mas o serviço dessa alavancagem, a despesa financeira, esta sim, transita pela demonstração de resultado ali e o aluguel fica menor, né? Porque justamente esse serviço da alavancagem ele é impactado ali através do pagamento das parcelas mensais. Mas a amortização ela não pode ser pelo resultado do aluguel, a não ser pelo caixa. E aí sim você tem que passar por uma assembleia para aprovar esta retenção além dos 5% que você pode. Então, para você não ferir a regra, você precisa da aprovação dos investidores, tá bom? Espero ter ficado claro. Mais uma vez, lembro a todos vocês, na descrição do vídeo aqui, como blindar seu patrimônio em 2023 e também uma planilha de controle financeiro. Podem acessar, bem interessante, bastante conteúdo legal para vocês. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.